Gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lisa e hoje eu tô começando mais um livro que foi um dos escolhidos, participou da votação, né? Que eu falei que o primeiro lugar ia ser feito, o segundo também, para adiantar um pouquinho a lista, né? Então, o segundo lugar foi Renegados. Já tô com ele aqui no meu Kindle para poder fazer a leitura dele, tá? E eu espero que vocês gostem muito, porque eu tava vendo muito sobre esse livro antes de ler ele. E eu vi muita coisa sobre ele que me deixou bem, sabe, bem instigada a ler. E eu fiquei com vontade, então vou começar a ler ele. E espero que vocês gostem, tá? Espero que curtam muito, que comentem muito. Vou tentar ler no meu ritmo, tá? Vou ficar bem tranquila lendo aqui no meu ritmo. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é que eu vou tentar trazer vídeo maior, né? Vou tentar trazer a narração maior, né, do áudio do livro, pra não estar saindo todo dia, porque todo dia tá me deixando muito cansada para gravar vídeo. Então vou trazer quantidade maior de vídeo, quantidade menor não, quantidade menor de vídeo, mas o tamanho, né, o tamanho do vídeo vai ser maior. O tempo do vídeo vai ser maior. Gente, tô muito lenta hoje. Mas é isso. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos quando sair, tá? Dá o like no vídeo, deixar aquele comentário, dizer o que é que você tá achando, o que é que você quer mais ver aqui no canal, tá bom? Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você estar me seguindo. Você pode também estar se inscrevendo lá no canal do Telegram, tá? Que eu tô trazendo novidades também por lá. E também vou começar a fazer live na Twitch. Então, para quem quiser me acompanhar nas minhas lives de sprint, eu vou estar fazendo live por lá. É isso, gente. Então, bora pro vídeo. Éramos todos vilões no começo. Durante centenas de anos, prodígios foram temidos pelo restante do mundo. Nós começamos a ser caçados, atormentados, temidos e oprimidos. Acreditavam que éramos bruxas e demônios, aberrações e abominações. Fomos apedrejados, enforcados e queimados, enquanto multidões se reuniam para assistir com expressões cruéis, orgulhosas de livrarem o mundo de mais uma pária. Eles estavam certos de terem medo. Centenas de anos. Quem teria aguentado? Esse anarquia mudou tudo. Uniu os prodígios mais poderosos que conseguiam encontrar e juntos eles se rebelaram. Ele começou com a infraestrutura. Prédios de governo arrancados das bases. Bancos e bolsas de valores destruídos. Pontes arrancadas do céu. Rodovias inteiras reduzidas a monte de pedras. Quando os militares enviaram jatos, ele os arrancou do céu como se fossem mariposas. Quando enviaram tanques, ele os esmagou como se fossem latas de alumínio. Depois, foi atrás das pessoas que falharam com ele, com todos eles. Governos inteiros destruídos, forças da lei desfeitas. Os burocratas, metidos que compraram cargos de poder e influência, todos mortos em questão de semanas. Os anarquistas não se importavam muito com o que viria depois que o mundo desmoronasse. Só queriam mudança. E conseguiram. Em pouco tempo, uma série de gangues de vilões começou a sair das cinzas da sociedade. Cada uma ávida por sua fatia de poder. E não demorou muito para que a influência de Ace e anarquia se espalhasse pelo mundo. Prodígio se uniram pela primeira vez na história. Alguns cheios de ira e ressentimento. Outros desesperados por uma aceitação que nunca veio. Eles exigiam um tratamento justo, direitos humanos e proteção da lei. E em alguns países, os governos em pânico correram para oferecer exatamente isso. Mas, em outros países, as rebeliões ficaram violentas. E a violência virou anarquia. O caos
surgiu para ocupar o vazio que a sociedade civilizada deixou para trás. O comércio e a indústria pararam de funcionar. Guerras civis explodiram em todos os continentes. Gatlum foi isolada do mundo, e o mundo e a desconfiança que prevaleceram continuaram presentes por 20 anos. Essa época foi chamada de Era da Anarquia. Ao olhar para trás agora, as pessoas falam das anarquistas e das outras gangues como se fossem a pior parte daqueles 20 anos. Mas não foram. Claro, todo mundo morria de medo deles, mas eles deixavam as pessoas em paz, desde que pagassem o que deviam e não causassem problemas. Mas as pessoas normais, elas eram bem piores. Sem regra e sem lei, acabou sendo cada homem, mulher e criança por si. Não havia repercussão por crimes nem por violência. Não havia para quem correr quando se levava uma surra ou era roubado. Não havia polícia, não havia prisão, não havia legítimas, pelo menos. Vizinhos roubavam de vizinhos. Lojas eram saqueadas e suprimentos eram estocados. E crianças morriam de fome na sarjeta. Passou a ser os fortes contra os fracos. E no fim das contas, os fortes em geral eram uns idiotas. A humanidade perde a fé em momentos assim. Sem ninguém para admirar, sem ninguém em quem acreditar. Todos nós viramos ratos correndo pelos esgotos. Talvez esse tenha sido mesmo um vilão. Ou talvez tenha sido um visionário. Talvez não haja muita diferença. De qualquer modo, as gangues comandaram a cidade de Gatlum por 20 anos, enquanto o crime e os vícios se espalhavam como esgoto em volta de um cano furado. E a era da anarquia talvez continuasse por mais 20 anos. 50? Uma eternidade. Mas aí, da noite para o dia, esperança. Uma esperança luminosa e cintilante, vestindo capas e máscaras. Uma esperança linda e alegre, prometendo resolver todos os seus problemas, usar a justiça contra os seus inimigos e, provavelmente, ter uma conversa séria com alguns pedestres imprudentes no caminho. Uma esperança calorosa e promissora que encorajava as pessoas normais a ficarem dentro de casa, onde era seguro, enquanto eles davam um jeito em tudo. Não se preocupem com nada. Vocês já têm muita coisa em que pensar, tendo que se esconder e chorar secretamente como têm feito ultimamente. Podem tirar o dia de folga. Somos super-heróis. Nós cuidamos disso. A esperança se chamava Renegados. Nova estava recolhendo seringas no beco atrás do prédio havia semanas. Ela sabia que os pais as pegariam se descobrissem. Então, escondia todos em uma caixa de sapatos velha, junto com uma variedade de parafusos, lacres, fios de cobre, bolas de algodão e qualquer coisa que ela achasse que pudesse ser útil em suas invenções. Com 6, quase 7 anos, ela já tinha percebido como era importante ser versátil e econômica. Afinal, não podia exatamente fazer uma lista e mandar o pai à loja comprar suprimentos. As seringas seriam úteis. Ela sabia desde o começo. Ela prendeu um tubo fino de plástico na ponta de uma e enfiou a ponta oposta do tubo em um copo de água que tinha enchido na pia do banheiro. Puxou o êmbolo e encheu o tubo de água. Com a língua aparecendo pela abertura do primeiro dente que tinha perdido recentemente, ela pegou uma segunda seringa e a enfiou no lado oposto do tubo. Depois, remexeu na caixa de ferramentas para pegar um arame comprido o suficiente para prender o sistema de roldanas que tinha desenvolvido no alto da casinha de bonecas. Demorou o dia inteiro, mas Nova finalmente estava pronta para o teste. Ela prendeu alguns móveis da casa de bonecas na plataforma do elevador, pegou a seringa e apertou o êmbolo. A água se deslocou pelo tubo, empurrando o segundo êmbolo para cima e botando a série complicada de roldanas em ação. O elevador subiu. Se recostando, Nova abriu um sorriso. Elevador movido a energia hidráulica? Sucesso! Um grito do quarto ao lado atrapalhou o momento.
seguido da voz tranquilizadora da mãe. Nova olhou para a porta fechada do quarto. Ivy estava doente de novo. Parecia que vivia com febre agora. E havia dias que não tinha remédio para ela. O tio Alec deveria trazer mais, mas talvez demorasse horas. Quando Nova ouviu o pai perguntando ao tio Alec se ele conseguiria ibuprofeno infantil para a febre do bebê, ela pensou em pedir mais jujubas de frutas com as que ela tinha dado no aniversário anterior, ou talvez um pacote de pilhas recarregáveis. Poderia fazer muita coisa com pilhas recarregáveis, mas Papa devia ter visto o pedido nascer em seu rosto e olhou para ela de um jeito que a silenciou. Nova não sabia muito bem o que aquilo queria dizer. Tio Alec sempre foi bom com eles. Levava comida e roupa, e, às vezes, até brinquedos dos espólios semanais, mas seus pais nunca queriam pedir nada especial, por mais que precisassem. Quando havia algo específico, eles tinham que ir aos mercados e propor trocas, geralmente pelas quais seu pai fazia. A última vez que o pai tinha ido ao mercado, ele voltou com um saco de fraldas reutilizáveis para Ivy e um corte irregular na sobrancelha. A própria mãe que deu os pontos. Nova assentiu, fascinada ao perceber que era exatamente do mesmo jeito que a mãe costurava o urso Dolly quando as costuras se abriam. Nova se voltou para o sistema hidráulico. O elevador estava quase na altura do segundo andar da casa de bonecas. Se conseguisse aumentar a capacidade da seringa, ou fazer ajustes ao sistema de alavancas. Atrás da porta, o choro continuava. O piso estava gemendo agora que seus pais estavam se revezando para consolar Ivy, andando de um lado para o outro do apartamento. Os vizinhos começariam a reclamar em pouco tempo. Suspirando, Nova colocou a seringa no chão e se levantou. Papa estava segurando Ivy no colo na sala da frente, balançando-a e tentando encostar uma toalha fresca na testa quente, mas isso só a fazia chorar mais alto e tentar empurrar o paninho. Pela porta da cozinha pequena, Nova viu sua mãe remexendo nos armários, reclamando do suco de maçã no lugar errado, apesar de todos eles saberem que não tinha suco nenhum. "Quer que eu ajude?" perguntou Nova. Papa se virou para ela, a consternação no olhar. Ivy gritou mais alto quando ele esqueceu de balançá-la por 2 segundos inteiros. "Desculpe, Nova", pediu ele, balançando Ivy de novo. "Não é justo pedir que você faça isso, mas se ela pudesse dormir mais 1 ou 2 horas, descansar pode fazer bem a ela. E pode ser que Alec já tenha chegado até ela acordar." "Não me importa", disse Nova, esticando a mão para o bebê. "É fácil." Papa franziu a testa. Às vezes Nova achava que ele não gostava de Soldon, embora não soubesse por quê. A única coisa que já tinha feito foi deixar o apartamento mais tranquilo. Ele se agachou e colocou Ivy nos braços de Nova, verificando se ela estava segurando direito. Ivy estava ficando tão pesada, não mais o bebezinho que era menos de 1 ano antes. Agora, estava com coxas gorduchas e braços agitados. Começaria a andar qualquer dia daqueles, seus pais sempre diziam. Nova se sentou no colchão do canto do quarto e passou os dedos pelos cachos macios do bebê. Ivy estava confusa, com lágrimas grandes rolando pelas bochechas fofas, encontrando-se tão febril que a sensação era de estar segurando uma fornalha em miniatura. Nova afundou nos cobertores e travesseiros e encostou o polegar na bochecha da irmã para pegar uma lágrima quente. Deixou que seu poder penetrasse nela. Uma pulsação tranquila e gentil. O choro parou. Os olhos de Ivy tremeram. As pálpebras ficaram pesadas. A boca se abriu em um trêmulo ó. E assim, do nada, ela estava dormindo. Nova ergueu o olhar e viu os ombros do pai relaxarem de alívio. Sua mãe apareceu na porta, surpresa e curiosa, até ver Nova com o bebê no colo. "Esse é meu novo jeito favorito", sussurrou Nova para eles. "Quando ela está toda macia, aconchegada e quieta." O rosto de sua mãe relaxou. "Obrigada, Nova."
Talvez ela esteja melhor quando acordar. E não tenhamos que começar a procurar outro lugar para morar. Resmungou Papa. Charlie já expulsou gente por menos do que um bebê chorão. Sua mãe balançou a cabeça. Ele não arriscaria irritar seu irmão assim. Não sei. Papa franziu a testa. Não sei mais o que as pessoas fariam e não fariam. Além do mais, não quero ter mais dívidas com ele do que já temos. Sua mãe se recolheu para a cozinha para começar a guardar as latas e caixas que tinha espalhado pelo piso, enquanto o Papa afundava em uma cadeira em frente à única mesa do apartamento. Nova ouviu massagear as têmporas por um momento. Depois, impertigar os ombros e começar a trabalhar em um novo projeto. Nova não sabia bem o que ele estava fazendo, mas amava vê-lo trabalhar. O dom dele era bem mais interessante do que o dela. O jeito como conseguia puxar fios de energia do ar, dobrá-los e esculpi-los como filigrama de ouro. Ela era lindo de ver, hipnotizante até, quando as tiras luminosas surgiam do nada, fazendo o ar no apartamento zumbir. Depois, ficavam em silêncio e escureciam quando seu pai deixava que endurecessem para formar algo tangível e real. O que você está fazendo, Papa? Ele olhou para ela e uma sombra surgiu em seu rosto ao mesmo tempo que ele sorria para ela. Ainda não sei direito, disse ele, os dedos contornando o trabalho delicado de metal. Alguma coisa que espero que conserte parte dos grandes males que causei a este mundo. Ele suspirou, um som pesado que fez Nova franzir a testa. Ela sabia que não havia coisas que os pais não lhe contavam, coisas que tentavam esconder dela, e odiava isso. Às vezes, odiava conversas entre os dois, ou palavras trocadas pelas longas horas da noite, quando eles achavam que ela estava dormindo. Eles sussurravam sobre prédios que caíram e bairros inteiros queimados até não sobrar nada. Murmuravam sobre lutas pelo poder e como não parecia haver mais lugar seguro, e que eles até poderiam fugir da cidade, mas que a violência parecia ter consumido todo mundo agora. Então, para onde eles iriam? Uma semana antes, Nova ouviu a mãe dizer: "Vão acabar com todos nós se ninguém os impedir." Nova quis perguntar sobre isso, mas sabia que só receberia respostas vagas e sorrisos tristes, e ouviria que não era para ela se preocupar. "Papa", repetiu ela, depois de observá-lo por um tempo. "A gente vai ficar bem?" Um fiapo de energia cor de cobre tremeu e se desintegrou no ar. Seu pai a olhou com expressão arrasada. "Claro, querida. Nós vamos ficar bem." "Então, por que você sempre parece tão preocupado?" Ele colocou o trabalho na mesa e se encostou na cadeira. Por um momento, ela achou que o pai estava quase chorando. Mas ele piscou e a expressão se desfez. "Escute, Nova", disse ele, saindo da cadeira para se agachar na frente dela. "Tem muita gente perigosa no mundo, mas também tem muita gente boa, gente corajosa. Por pior que as coisas fiquem, temos que nos lembrar disso. Desde que haja heróis do mundo, há esperança de que o amanhã será melhor." "Os renegados?" sussurrou ela, a voz carregada com um toque de admiração. Um leve sorriso surgiu nas feições do pai. "Os renegados." Nova encostou as bochechas nos cachos macios de Ivy. Os renegados pareciam mesmo estar ajudando todo mundo atualmente. Um tinha captado um assaltante que tentou levar a bolsa da senhora O'Give, e ela soube que um grupo de renegados tinha invadido um dos armazéns de uma gangue e tirado toda a comida para levar para um orfanato. "E eles vão nos ajudar?" perguntou ela. "A gente pode pedir remédio para eles da próxima vez." Seu pai balançou a cabeça. "Nós não precisamos desse tipo de ajuda tanto quanto outras pessoas da cidade." Nova franziu a testa. Não conseguiu imaginar alguém precisando desse tipo de ajuda mais do que eles. "Mas", continuou seu pai, "quando precisarmos deles, quando realmente precisarmos,
Eles estarão aqui, certo? Ele engoliu em seco e pareceu mais esperançoso do que convincente quando acrescentou: eles vão nos proteger. Nova não questionou o que ele disse. Os renegados eram super-heróis. Eram os mocinhos. Todo mundo sabia. Ela encontrou os dedos gorduchos de Eve e começou a contar cada dobra enquanto repassava todas as histórias que tinha ouvido. Os renegados resgataram o motorista de um caminhão de entregas capotado. Os renegados acabaram com uma troca de tiros em um bairro comercial próximo. Os renegados salvaram uma criança que tinha caído da baía Harrow. Eles estavam sempre ajudando, sempre aparecendo no momento certo. Era isso que eles faziam. Talvez, ela pensou, enquanto o pai se voltava novamente para o trabalho, talvez eles só tivessem esperado o momento certo para aparecer e ajudá-los também. Seu olhar pousou nas mãos do pai. Ela ficou olhando enquanto elas moldavam, esculpiam, puxavam mais fios de energia do ar. As pálpebras de Nova começaram a pesar. Mesmo nos sonhos, ela via as mãos do pai, só que agora ele estava puxando estrelas cadentes do céu, juntando-as com contas douradas cintilantes. Uma porta bateu. Nova acordou com um susto. Eve bufou e rolou para longe dela. Grog e desorientada, Nova se sentou e sacudiu o braço, que formigava pelo tempo passado, embaixo da cabeça de Eve. As sombras no quarto tinham mudado. Havia vozes baixas no corredor. Papa parecia tenso. Sua mãe murmurava: por favor, por favor. Nova afastou o cobertor que tinha sido colocado em cima dela e o ajeitou em volta de Eve, passando sorrateiramente pela mesa, onde uma pulseira delicada da cor de cobre estava abandonada. Um espaço vazio da filigrama, esperando para ser preenchido por uma pedra preciosa. Quando chegou à porta da frente, virou a maçaneta o mais lentamente que conseguiu e abriu o suficiente para poder espiar o corredor escuro. Havia um homem no patamar, com barba por fazer no queixo e cabelo claro preso em um rabo de cavalo lustroso. Ele usava um casaco pesado, apesar de não estar frio lá fora. Estava segurando uma arma. Seu olhar indiferente se desviou para Nova, e ela recuou. Mas sua atenção voltou para o pai, como se ele não a tivesse visto. É um mal-entendido, disse Papa. Ele tinha entrado entre o homem e a mãe de Nova. Me deixe falar com ele. Tenho certeza de que posso explicar. Não houve mal-entendido nenhum. Cortou o homem. A voz estava baixa e fria. Você traiu a confiança dele, Sr. Artin. Ele não gosta disso. Por favor, disse a mãe. As crianças estão aqui. Por favor, tenha misericórdia. Ele inclinou a cabeça e olhou de um para o outro. O medo contraiu o estômago de Nova. Me deixe falar com ele, repetiu Papa. Nós não fizemos nada. Sou legal, eu juro. Sempre fui. E minha família? Por favor, não faça mal à minha família. Houve um momento em que pareceu que o homem poderia sorrir, mas passou. Minhas ordens foram bem claras. Não é meu trabalho fazer perguntas, nem ter misericórdia. Seu pai deu um passo para trás. Tala, pega as garotas. Vai. David. Choramingou a mãe dela, se movendo na direção da porta. Ela mal tinha dado um passo quando o estranho ergueu o braço. Um tiro. Nova ofegou. O sangue fez um arco na porta e algumas gotas acertaram sua testa. Ela ficou olhando sem conseguir se mexer. Papa gritou e segurou a esposa. Ele a virou nos braços. Estava tremendo enquanto a mãe ofegava e se engasgava. 100 sobreviventes. 100 sobreviventes, disse o homem, com uma voz baixa e regular. Essas foram minhas ordens, Sr. Artino. O único culpado disso é você mesmo. O pai de Nova a viu do outro lado da porta. Seus olhos se arregalaram, cheios de pânico. Nova. Outro tiro. Dessa vez, Nova gritou. Seu pai caiu por cima do corpo da mãe.
tão perto que daria para ela tocar os dois. Ela se virou e cambaleou dentro do apartamento. Passou pela cozinha, entrou no quarto, bateu a porta e abriu o armário. Subiu em cima dos livros e ferramentas e caixas que cobriam o chão. Fechou a porta e encolheu em um canto ofegando para respirar. A visão dos pais queimava na mente cada vez que ela fechava os olhos. Tarde demais. Ela pensou que devia ter ido pela saída de incêndio. Tarde demais. Tarde demais, ela lembrou. Eve. Tinha deixado Eve lá fora. Tinha deixado Eve. Um ofegar trêmulo foi sufocado por um grito horrorizado. Apesar de ela tentar engolir os dois, a mão pousou na porta do armário e ela tentou avaliar com que velocidade conseguiria ir até a sala e voltar, se havia alguma chance de pegar o bebê sem ser vista. A porta da frente gemeu ao ser aberta, e ela ficou paralisada. Ela botou a mão na boca. Talvez ele não reparasse em Eve. Talvez ela ficasse dormindo. Ela ouviu os passos lentos e pesados, o piso gemendo. Nova estava tremendo tanto que teve medo do barulho dos ossos entregar onde estava. Talvez sabia que não importaria. O apartamento era pequeno e ela não tinha para onde correr. Os renegados virão, sussurrou ela, a voz pouco mais do que um sopro na escuridão. As palavras surgiram do nada na cabeça dela, mas estavam lá mesmo assim. Uma coisa sólida, uma coisa a qual se agarrar. Bam! O sangue da mãe na porta. Ela choramingou. Os renegados virão. Uma verdade, inspirada pelas incontáveis notícias ouvidas na rádio. Uma certeza, montada a partir das palavras dos vizinhos fofoqueiros. Eles sempre viam. Bam! O corpo do pai caindo no corredor. Nova cerrou os olhos enquanto lágrimas quentes desciam pelas bochechas. Os renegados. Os renegados virão. O choro agudo de Eve soou na sala. Nova abriu os olhos. O choro subiu pela garganta e ela não conseguiu mais dizer as palavras em voz alta. Por favor, que venham. Um terceiro tiro. O ar entalou nos pulmões de Nova. Seu mundo parou. Sua mente ficou vazia. Ela afundou na bagunça do fundo do armário. Eve tinha parado de chorar. Eve tinha parado. Ao longo, ela ouviu o homem se movendo pelo apartamento, verificando dentro dos armários e atrás das portas. Lento, metódico. Quando a encontrou, Nova tinha parado de tremer. Ela não conseguia sentir mais nada. Não conseguia pensar. As palavras ainda escoavam na mente dela, mas tinham perdido todo o significado. Os renegados. Os renegados virão. Banhada com a luz do quarto, Nova ergueu os olhos. O homem estava na sua frente. Havia sangue na camisa dele. Mais tarde, ela lembraria que ele não havia arrependimento, de que não havia arrependimento. Não havia um pedido de desculpas. Não havia remorso. Nada quando ele ergueu a arma. O metal foi encostado na testa, onde o sangue da mãe dela já tinha parado de tremer. Ela não conseguia sentir mais nada. Não conseguia pensar. As palavras ainda ecoavam na mente dela, mas tinham perdido todo o significado. Os renegados. Os renegados virão. Banhada com a luz do quarto, Nova ergueu os olhos. O homem estava à sua frente. Havia sangue na camisa dele. Mais tarde, ela lembraria que não havia arrependimento. Não havia o pedido de desculpas. Não havia remorso. Nada quando ele ergueu a arma. O metal foi encostado na testa, onde o sangue da mãe dela já tinha esfriado. Nova esticou a mão, segurou o pulso dele e liberou seu poder com mais força do que já tinha feito na vida. O maxilar do homem ficou frouxo. Os olhos esbotaram e rolaram para dentro da cabeça. Ele caiu para trás e bateu no chão no quarto dela com um ruído retumbante, esmagando a casinha de bonecas com um peso. O prédio todo pareceu sacudir com a queda dele. Segundos depois, uma respiração profunda e pacífica ocupou o apartamento. Os pulmões de Nova se contraíram de novo.
O ar se moveu pela garganta, tremendo, para dentro e para fora. Ela se obrigou a se levantar e a limpar as lágrimas e o catarro do rosto. Pegou a arma, apesar de senti-la estranha e pesada na mão, e enfiou o dedo na frente do gatilho. Deu um passo adiante, uma das mãos segurando o batente da porta enquanto saía da proteção do armário. Não sabia bem onde devia mirar. Na cabeça, no peito, na barriga. Decidiu pelo coração. Chegou tão perto dele que conseguia sentir a camisa com os dedos dos pés. Ben, sua mãe estava morta. Ben, seu pai. Ben, Eve. Os renegados não tinham vindo. Eles não viriam. Puxa o gatilho, sussurrou ela no quarto vazio. Puxa o gatilho, Nova. Mas ela não puxou o gatilho. Puxa o gatilho. Não conseguiu. Minutos, talvez horas depois, o tio a encontrou. Ela ainda estava parada ao lado da forma adormecida do estranho, ordenando a si mesma a puxar o gatilho. Ouvindo disparos repetidamente, cada vez que ousava fechar os olhos. Nova? Uma sacola plástica caiu do chão, com um frasco de remédio de plástico dentro. Nova levou um susto e virou a arma para ele. Tio Alec nem se encolheu quando se agachou na frente dela. Estava vestido como sempre, com um uniforme preto e dourado. Os olhos escuros quase invisíveis pelo elmo cor de cobre que disfarçava boa parte do rosto. Nova, seus pais, sua irmã. Ele olhou para baixo e tentou pegar a arma. Nova não resistiu quando ele a tirou da mão dela. Sua atenção se voltou para o homem. Eu sempre achei que você fosse uma de nós. Mas seu pai não queria me contar o que você era capaz de fazer. Ele encarou Nova de novo. Havia pena e, talvez, admiração. Com esse olhar, Nova desmontou e se jogou nos braços dele. Tio Alec, disse ela aos prontos, chorando no peito dele. Ele atirou neles. Ele matou. O tio a pegou no colo e a aninhou contra o peito. Eu sei. Murmurou ele no cabelo dela. Eu sei. Minha criança doce e perigosa. Mas você está em segurança agora. Vou proteger você. Ela quase não o ouviu em meio ao barulho na cabeça. O tumulto pressionando o interior do crânio. Bam, bam, bam. Mas você não pode me chamar mais de Alec, não lá fora. Tudo bem, meu pequeno pesadelo? Ele fez carinho na cabeça dela, e o cabo da arma bateu na sua orelha. Para o resto do mundo, sou Ace. Entendeu? Tio Ace. Mas Nova não estava ouvindo, e talvez ele soubesse disso. Em meio ao choro dela, ele a apertou com força, mirou a arma no homem adormecido e atirou. Capítulo 1. 10 anos depois. As ruas do centro de Gatlon estavam lotadas de super-heróis falsos. Crianças corriam como loucas com capas laranja, berrando e balançando estrelinhas da marca da luz negra acima da cabeça ou atirando umas nas outras com revólveres de água de tsunami. Homens adultos tinham se espremido em leques azuis e pintado ombreiras para parecerem uma armadura do capitão e agora estavam sentados brindando nos terraços de bares isolados que se espalhavam pela rua principal. A troca de gênero também estava na moda naquele ano, com incontáveis mulheres usando versões ousadas do macacão típico do Guardião Terror e vários homens com réplicas baratas das asas de penas pretas do pássaro de trovão nas costas. Como Nova desprezava o desfile dos renegados. Os vendedores de rua não eram melhores e vendiam de tudo. Eram varinhas luminosas bregas a versões de pelúcia do famoso quinteto de renegados. Até os food trucks estavam comemorando o tema do dia, com funnel cake do Capitão Cromo e cestas de peixe empanado com batatas de tsunami
e um cartaz anunciando a pipoca de frango favorita do Guardião Terror. Compre agora, antes que desapareça. Se Nova tivesse apetite, com certeza já o teria pedido. Um grito surgiu na multidão, e o som da banda marcial se destacou na barulheira. Trompetes e tambores e o barulho regular de centenas de músicos sincronizados se deslocavam pela rua. A música foi ficando mais alta, chegando perto agora. Canhões explodiam no alto e cobriam a multidão de confete. As crianças ficavam loucas. Os adultos não estavam muito diferentes. Nova balançou a cabeça, ligeiramente decepcionada com a humanidade. Ficou atrás da multidão, sem conseguir ver muito da parada em si, o que não era problema para ela. Os braços estavam cruzados sobre o peito, na defensiva. Os dedos batiam um ritmo impaciente no cotovelo. Já parecia que ela estava ali havia uma eternidade. Os gritos viraram de repente vaias altas e exuberantes, o que só podia significar uma coisa. Os primeiros carros alegóricos estavam aparecendo. Era tradição que os carros alegóricos dos vilões viessem primeiro, para agitar bem a plateia e lembrar a todos o que eles estavam comemorando. Aquele era o 9º aniversário da Batalha de Caitlin, quando os renegados enfrentaram os anarquistas e as outras gangues de vilões em uma luta sangrenta que terminou com dezenas de mortes dos dois lados. Os renegados venceram, claro. Os revolucionários de Ace foram derrotados, e os poucos vilões que não apareceram naquele dia se esconderam ou fugiram da cidade de vez. E Ace? Ace Anarquia estava morto. Fora aniquilado na explosão que derrubou metade da catedral que ele tinha tomado como sua casa. Aquele dia marcava oficialmente o fim da Era da Anarquia e o começo do governo do Conselho. Eles chamavam de Dia do Triunfo. Nova olhou para o alto e viu um balão enorme, quase da mesma largura da rua, flutuando entre os arranha-céus. Era uma réplica estilo desenho animado do cérebro atômico, que tinha sido um dos aliados mais próximos de Ace, antes de os renegados o terem matado, quase 15 anos antes. Nova não tinha conhecido pessoalmente, mas ainda sentia uma fagulha de ressentimento ao ver o tratamento que davam a ele no balão. A cabeça inchada e o rosto desfigurado, grotesco. A multidão riu e riu. O pequeno transmissor chiou dentro do ouvido dela. E assim começa, disse Ingrid, a voz sarcástica e sem humor. Eles que riam, respondeu Fóbia. Não vão rir por mais tempo. Pesadelo? Está em posição? Estou, afirmou Nova, tomando o cuidado de mover os lábios o mínimo possível, apesar de duvidar que alguém na multidão estivesse prestando atenção nela. Só preciso saber em qual terraço de prédio você me quer. O conselho ainda não saiu do armazém, disse Fóbia. Vou te alertar quando saírem. Nova alertou, olhou para o outro lado da rua, para a janela do segundo andar de um prédio de escritórios, onde mal conseguia ver Ingrid. Ou detonadora, como o público a conhecia, espiando pela persiana. As vaias da multidão recomeçaram, mais entusiasmadas do que nunca. Acima da cabeça dos espectadores, Nova teve vislumbres de um carro alegórico elaborado. Nele havia uma versão em miniatura da paisagem de Caitlin, e, no meio dos prédios, atores usando fantasias estilizadas demais feitas para lembrarem alguns dos membros mais conhecidos da gangue de Ace. Nova reconheceu Rato e Enxofre, mortos ambos nas mãos dos renegados, mas, antes que pudesse se ofender com eles, ela viu uma figura escura perto do alto do carro alegórico. Uma gargalhada de surpresa escapou dela e aliviou um pouco da ansiedade que vinha crescendo a manhã toda. Fóbia, disse ela. Você sabia que ia aparecer no carro alegórico dos vilões esse ano? Um chiado soou no aparelho do ouvido dela. Nós não estamos aqui para admirar o desfile, pesadelo. Não se preocupe. Você está ótima lá em cima, disse ela, olhando para o ator.
Ele tinha colocado uma capa preta comprida e estava carregando uma foice enorme de plástico com umas cobras de borracha grudadas no cabo. Mas, quando a capa, em vez de ser consumido por sombras, o ator revelou um físico pálido e magrelo, vestido apenas com uma sunga de natação verde-limão. A plateia foi à loucura. Até a bochecha de novo tremeu. Eles podem ter tomado algumas liberdades. Acho que gostam mais assim, disse Ingrid com uma risada debochada, vendo o desfile da janela. Com certeza inspira pavor, concordou Nova. Fóbia não disse nada. Aquilo é... Ingrid começou a dizer. Ah, meu sagrado esquadrão antibombas. Tem uma abelha rainha esse ano. Nova olhou de novo. Primeiro, a atriz estava escondida do outro lado da paisagem da cidade. Mas depois, ela apareceu e Nova ergueu as sobrancelhas. A peruca loira da mulher tinha o dobro do tamanho da cabeça dela. E o vestido preto e amarelo de lantejoulas não podia ser mais chamativo, cintilando no sol da tarde. Tinha rímel preto escorrendo pelas bochechas e ela estava abraçando uma abelha de pelúcia grande contra o peito, chorando pelo tratamento injusto dado às suas pequenas fazedoras de mel. Uau! Admirou Nova. Até que a imitação não está ruim. Mal posso esperar para contar para Mel, disse Ingrid. A gente devia ter gravando isso. Os olhos de Nova percorreram a multidão, pelo que poderia ser a milésima vez. Ficar parada a deixava tensa. Ela tinha sido treinada para se mover. Você está ofendida de não haver uma detonadora? Perguntou ela. Houve uma longa pausa antes de Ingrid dizer. Bom, estou agora. Nova se voltou novamente para o desfile. Ficou nas pontas dos pés para tentar identificar se algum outro colega estava no meio das fantasias, quando um estrondo alto assustou os espectadores. O topo do prédio mais alto do carro alegórico, uma réplica da torre mexante, tinha explodido para cima e uma nova figura estava surgindo, rindo loucamente enquanto levantava as mãos para o céu. Nova apertou o maxilar, a diversão do momento sufocada por uma onda de fúria. A fantasia de Ace Anarquia era a mais próxima da realidade. O traje familiar preto e dourado, o elmo ousado e icônico. A surpresa dos espectadores passou rapidamente. Para muitos, era o ponto mais alto do desfile, uma atração ainda maior do que ver o amado conselho. Em segundos, as pessoas começaram a pegar as frutas podres e os repolhos murchos que tinham levado especificamente para isso. Passaram a arremessá-los no carro alegórico, gritando obscenidades e debochando dos vilões em cima. Os atores aguentaram com resistência impressionante, se escondendo atrás dos prédios e berrando com horror fingido. O imitador de Ace Anarquia levou o pior do ataque, mas não abandonou o personagem. Sacudiu o punho e chamou as crianças da frente de pirralhos patifes e pequenos pesadelos, antes de finalmente se esconder do prédio oco e puxar o topo de volta, ele mesmo, preparando a surpresa para a plateia da rua seguinte. Nova engoliu em seco e sentiu o nó no estômago afrouxar somente depois que o carro alegórico dos vilões passou. Meu pequeno pesadelo. Ele também a chamara assim, tantos anos antes. Os carros alegóricos foram seguidos de um grupo de acrobatas e um balão do pássaro do trovão deslizando acima. Nova viu uma faixa se levantada em hastes altas, anunciando os testes para os renegados em breve. Ousado, valente, justo. Você tem o que é preciso para ser um herói? Ela fingiu um som alto de vômito, e uma mulher idosa ali perto a olhou com a expressão azeda. Um corpo se chocou no dela, e Nova cambaleou para trás, as mãos pousando instintivamente nos ombros da garota e a colocando de pé antes de ela cair no chão. Cuidado, disse Nova. A garota olhou para cima. Estava com uma máscara preta nos olhos, fazendo aparecer uma versão menor, mais magrela e mais feminina do Guardião Terror. O que você disse, pesadelo? Questionou Ingrid no ouvido dela. Nova a ignorou. A garota se afastou, murmurando um pedido de desculpas, se virou e voltou para o meio da multidão. Nova ajeitou a blusa e estava prestes a se virar para o desfile,
quando viu a garota esbarrar em outra pessoa. Só que, em vez de ajeitar como Nova tinha feito, o estranho se abaixou, segurou o tornozelo da garota e a virou de baixo para baixo em um movimento ágil. Nova ficou boquiaberta, enquanto o estranho carregava a garota, gritando e batendo no peito dele, na direção de Nova. Ele devia ter a mesma idade dela, mas era bem mais alto, tinha pele escura, cabelo curtinho e óculos de armação grossa. O jeito como ele andava pela multidão fez parecer que estava carregando um daqueles bichos de pelúcias bregas do Capitão Cromo, em vez de uma criança zangada se debatendo. Ele parou na frente de Nova, um sorriso paciente no rosto. Devolve. Me coloca no chão, gritou a garota. Me solta! Nova olhou do garoto para a criança. Depois, avaliou rapidamente as pessoas próximas. Tinha gente demais olhando para eles. Olhando para ela. Isso não era bom. O que você está fazendo? Perguntou ela, se virando para o garoto. Coloca ela no chão. O sorriso dele ficou ainda mais sereno. E o coração de Nova deu um salto. Não só porque ele tinha um daqueles sorrisos tranquilos que deixavam as garotas tontas, mas porque havia alguma coisa perturbadoramente familiar nele. E Nova começou, naquele instante, a revirar o cérebro para descobrir de onde o conhecia e se ele era ou não ameaça. Tudo bem, Minnie-Pega, disse ele de um jeito meio desconcedente. Você tem 3 segundos antes de eu fazer um pedido para que coloquem você em condicional. Pensando bem, tenho certeza de que a equipe de zeladores anda precisando de ajuda ultimamente. A garota bufou e parou de lutar. A máscara tinha começado a escorregar e estava quase caindo da testa. Eu te odeio, rosnou ela, e enfiou a mão no bolso. Tirou a mão e esticou na direção de Nova, que levantou a sua com incerteza. Uma pulseira. A pulseira dela caiu em sua palma. Nova olhou para o pulso, onde existia uma marca leve do lugar em que usava a pulseira todos os dias havia anos. A voz de Ingrid soou da cabeça dela. O que está acontecendo aí, pesadelo? Nova não respondeu. Enquanto apertava a pulseira na mão fechada, ela olhou de cara feia para a menina, que só retribuiu a cara feia. O rapaz a largou sem cerimônia, mas a garota rolou com facilidade, quando bateu no chão e ficou de pé novamente antes que Nova pudesse piscar. Não vou denunciar isso, disse o garoto, porque acredito que você vai fazer escolhas melhores depois disso. Certo, Pega? A garota olhou para ele com repulsa. Você não é meu pai, Rabisco! Gritou ela, deu meia volta e foi pisando duro até a esquina mais próxima. Nova apertou os olhos para o garoto. Ela vai roubar de outra pessoa, sabe? A voz de Ingrid zumbiu no ouvido dela. Pesadelo, com quem você está falando? Quem está sendo roubado? Posso esperar que isso faça ela repensar suas escolhas, dizia o garoto. Seu olhar se encontrou brevemente com o dela e desceu até o punho fechado. Quer ajuda com isso? Ela apertou mais os dedos. Com o quê? A pulseira? Ele assentiu e, antes que Nova percebesse o que estava acontecendo, tinha segurado a mão dela e começado a abrir seus dedos. Ela ficou tão perplexa pelo gesto que ele conseguiu soltar a pulseira da mão dela antes que Nova pensasse em impedir. Quando eu era criança, disse ele, pegando a filigrama cor de cobre nos dedos. Minha mãe sempre me pedia para ajudar com a Ele fez uma pausa. Ah, o fecho quebrou. Nova, que estava observando o rosto dele com surpresa cautelosa, olhou para a pulseira. Sua pulsação deu um pulo. Que pestinha! Nova! A voz de Ingrid estalou. Houve algum comprometimento? Nova ignorou. Tudo bem, disse o garoto. Posso consertar. Consertar? Ela tentou tirar a pulseira dele, mas ele não permitiu. Você não entende.
Essa pulseira não é... Não. Pode confiar em mim. Assegurou ele, enfiando a mão no bolso de trás e tirando uma caneta preta de ponta fina. Este pulso, né? Ele colocou a pulseira em volta do pulso de Nova e novamente a pulsação de um toque tão raro e inesperado a fez ficar paralisada. Segurando a pulseira com uma das mãos, ele abriu a caneta com os dentes e se inclinou por cima do pulso dela. Começou a desenhar na pele, no espaço entre as duas pontas da pulseira arrebentada. Nova olhou para o desenho. 2 elos pequenos conectando o filigrama e, entre eles, um fecho delicado, surpreendentemente decorado para um desenho feito de caneta, e combinando perfeitamente com o estilo da pulseira. Quando terminou, o garoto tampou a caneta com os dentes de novo e levou o pulso dela para perto do rosto. Ele soprou. Foi um movimento de ar suave e quase inexistente da parte de dentro do pulso que gerou arrepios pelo braço dela. O desenho ganhou vida, soltou-se da pele e assumiu forma física. Os elos se mesclaram com as pontas da pulseira. Até Nova não conseguia saber onde a pulseira era real terminava e o fecho criado começava. Não, isso não era totalmente verdade. Numa inspeção mais detalhada, ela viu que o fecho que ele fez não era exatamente da mesma cor dourado acobreada, mas tinha um toque rosado e até uma linha leve azul onde o desenho atravessou uma das veias embaixo da pele dela. E a pedra? Perguntou o garoto, virando a mão dela e batendo com a caneta no lugar vazio, feito para uma pedra. Já estava sem. Gaguejou Nova. Quer que eu desenhe uma? Não, disse ela, puxando a mão de volta. Seus olhos se ergueram a tempo de perceber um brilho de surpresa e acrescentou rapidamente. Não, obrigada. O garoto pareceu prestes a insistir, mas se segurou e sorriu. Tudo bem, disse ele e guardou a caneta no bolso de trás de novo. Nova balançou a mão para um lado e para o outro. O fecho não soltou. O sorriso do garoto assumiu um tom sutil de orgulho. Obviamente, um prodígio. Mas ele também era... renegado? Perguntou ela, fazendo pouco esforço para esconder a desconfiança na voz. Renegado? Indagou Indy. Com quem você está falando, Nova? Por que não... A multidão explodiu em um novo frenesi de gritos e aplausos sufocando a voz de Ingrid. Uma série de fogos de artifício foi disparada para o alto do carro alegórico que tinha acabado de surgir, e explodiu e cintilou com gritos furiosos das pessoas abaixo. Parece que as atrações principais chegaram, disse o garoto, um tanto desinteressado ao olhar para o carro alegórico atrás dele. A voz de Fóbia estalou. Estação Oeste. Pesadelo. Estação Oeste. A determinação desceu pela coluna de Nova. Roger. O garoto se virou para ela, com uma pequena ruga se formando acima dos óculos. Adrian, na verdade. Ela deu um passo para trás. Tenho que ir. Ela deu meia volta e abriu caminho por um grupo de apoiadores fantasiados dos renegados. Testes para os renegados na semana que vem, disse um deles, enfiando um pedaço de papel na mão dela. Abertos ao público. Venham, venham todos. Nova amassou o folheto sem nem olhar e enfiou no bolso. Atrás, ouviu o garoto gritando. De nada. Ela não olhou para trás. Alvo passando agora pela Arte Corp, disse Fobia, enquanto Nova entrava na sombra de um beco. Qual é seu status, pesadelo? Nova verificou se o beco estava vazio antes de levantar a tampa de um latão de lixo e subir na beirada. A bolsa esportiva a esperava no alto da pilha. Pegando minhas coisas, disse ela, retirando a bolsa. Ela pulou de volta ao chão. A tampa do latão se fechou em um estalo. Estarei no telhado em 2 minutos. Que seja em 1, disse Fobia. Você tem um super-herói para matar. Capítulo 2. Nova pendurou a bolsa no ombro
e esticou a mão para pegar uma das cordas que tinha prendido no chão do beco na noite anterior. Enrolou o braço na corda e soltou o nó de marinheiro nos pesos que a seguravam no chão. Os pesos, presos na ponta oposta, caíram, puxando-a pela roldana no telhado acima. Nova foi levada para cima, segurando-se com força enquanto a corda subia pela parede de concreto do prédio. O segundo conjunto de pesos bateu no chão. Ela parou com um tremor, a mão a centímetros da roldana, o corpo balançando 6 andares no ar. Nova jogou a bolsa no telhado, segurou a beirada e se ergueu. Caiu agachada e remexeu na bolsa para pegar o uniforme que tinha elaborado com a ajuda da abelha rainha. Prendeu o cinto de armamentos nos quadris, onde ele se acomodou de forma confortável, com bolsos especiais e ganchos para todas as suas invenções favoritas. Em seguida, vestiu a jaqueta preta justa com capuz, à prova d'água e retardadora de chamas, mas leve o suficiente para não inibir seus movimentos. Ela o fechou até o pescoço e puxou as mangas até os dedos antes de botar o capuz, onde 2 pequenos pesos amarrados na bainha o seguravam no lugar acima da testa. A máscara foi a última coisa. Uma cobertura metálica dura, modelada perfeitamente ao nariz, que desaparecia na gola alta da jaqueta, escondendo a parte inferior do rosto. Com a transformação completa, ela se inclinou e pegou o rifle e o único dardo envenenado na bolsa. — Cadê você, pesadelo? Questionou Fobia. — Aqui, quase em posição. Ela se aproximou da beirada do prédio e olhou para a comemoração abaixo. Estava mais silencioso lá em cima. O barulho da multidão ficava baixo com o apito do vento e o zumbido baixo dos geradores. A rua estava uma confusão de confetes e cores, balões e fantasias, risadas e músicas e gritos. Nova carregou o dado da câmara da arma. Ingrid tinha elaborado o plano e era lindo em sua simplicidade. Quando contou para o grupo, Winston reclamou de não ter sido incluída, mas Fobia observou sabiamente que Winston, que a maioria das pessoas conhecia como titereiro, não era capaz de manter nada simples. Então, eram só os 3 no campo hoje. Não precisavam dos outros. Nova tinha um dado feito à mão por Leroy Flynn, o mestre dos venenos. Só precisava de um. Se errasse, não teria uma segunda chance. Mas não erraria. Ela mataria o capitão. Quando ele fosse atingido, Ingrid, a detonadora, surgiria do esconderijo e acertaria o carro alegórico do conselho com o máximo de suas típicas bombas, feitas de uma fusão de gases no ar que conseguisse lançar. Fobia se concentraria no pássaro do trovão, pois ela costumava levantar voo durante as batalhas, o que lhe dava uma vantagem frustrantemente injusta. Eles tinham ouvido falar que o pássaro do trovão morria de medo de cobras, uma das especialidades dele. Eles estavam torcendo para que os boatos fossem verdade. O pior cenário possível, Fobia a surpreenderia por tempo suficiente para Nova ou Ingrid a derrubarem. Ou melhor, ela teria um ataque cardíaco em pleno voo. E era isso. O conselho, os 5 renegados originais, todos erradicados de uma só vez. Mas começaria com Nova passando pela suposta invencibilidade do Capitão Cromo. — E aí, pesadelo? — Estou aqui, detonadora. Relaxa. Estou vendo você aí. Mas tenho quase certeza de que o Fobia queria você na estação oeste. Nova ficou paralisada. Olhou para o telhado de trás e para o que ficava depois do vão até o prédio do outro lado do beco, onde sua segunda corda com peso estava esperando, sem uso. Ela apertou os olhos para o sol do meio-dia e falou um palavrão. Fobia falou no ouvido dela. — Me diz que ela não foi para o prédio errado. — Eu estava distraída, disse ela, por entre dentes. Fobia deu um suspiro pesado. — Ela não consegue acertar o alvo do telhado oeste? Perguntou a detonadora.
Depois de um breve silêncio, Fobia disse: Pode ser que consigam uma linha de tiro até a Tsunami ou a Luz Negra, mas não até o Capitão Cromo. A rota do desfile vai fazer com que eles se virem antes de ela estar alinhada. Ele murmurou, pensativo. Ela pode acabar com um membro do conselho, e vamos ter que nos preocupar com os outros em outra ocasião. Nossa prioridade era o capitão, insistiu Ingrid. Essa missão inteira foi planejada para eliminar o capitão. Um renegado é melhor do que nenhum. Mas ainda faz a missão ser um fracasso. Lambendo os lábios, Nova olhou para o telhado em frente, estimando a distância por cima do beco. Calma, todo mundo. Eu consigo chegar do outro lado. Fobia, quanto tempo eu tenho? Não, bastante. Quanto? 10 segundos até o carro alegórico entrar na sua área principal de alvo. Depois, talvez, 45 para disparar. Nova pegou a bolsa e a jogou por cima do vão. Caiu com um baque no outro telhado. A voz de Fobia estalou. Isso não me parece aconselhável. Deixa ela tentar, disse Ingrid. Vai ser culpa dela se cair. Não vou cair, murmurou Nova. Ela pendurou o fuzil nas costas e saltou um par de luvas de um aro no cinto. Enfiou as mãos nas luvas e afivelou os punhos, prendendo-os no lugar. Depois, apertou os polegares nos botões dos pulsos. Um tremor de eletricidade disparou pelo tecido preto, formando ventosas pressurizadas nas pontas dos dedos e nas palmas das mãos. Ela avaliou a distância mais uma vez. Andou até o outro lado do prédio. Inspirou. E saiu correndo. Suas botas bateram no chão. O ar chiou nos ouvidos e empurrou o capuz para trás. Ela firmou o pé direito no chão e pulou. Sua barriga bateu na beirada da parede de tijolos do outro lado do beco. Uma dor se espalhou pelos ossos. Ela gemeu e apertou as palmas das mãos no concreto para se segurar antes que começasse a escorregar. Ingrid deu um grito agudo no ouvido dela. Fobia não disse nada até que Nova ergueu o corpo do telhado leste. E depois, apenas 4 segundos até contato visual. Nova alterou a pressão das luvas, deixou que as ventosas se retraíssem do tecido e puxou o capuz sobre o rosto novamente. Tirou o fuzil das costas à medida que andava pelo elevador de carga do prédio e parou na beirada, enquanto a pulsação latejava nas veias. Apesar de não conseguir ver o carro alegórico do conselho, ela percebeu que estava chegando pelo aumento da empolgação das pessoas. Ignorando a dor latejante no local onde a barriga tinha tocado na parede, ela se apoiou em um joelho e pousou o cano da arma na beirada do telhado. Verificou o dardo carregado. Pronta. Muito bem, pesadelo, disse Detonadora. Ela ainda não fez nada, ressaltou Fobia. Eu sei, mas não é bom ter uma atiradora na equipe de novo? Ela também ainda não atirou em nada. Dá para vocês dois calarem a boca? Rosnou Nova, tirando as luvas e enfiando-as no aro do cinto. Abaixo, o carro alegórico do conselho apareceu. Era uma estrutura enorme em andares com 5 pedestais surgindo de uma nuvem preta de tempestade. Uma nuvem de tempestade literalmente cheia de trovões e relâmpagos, como se eles achassem que eram deuses ou algo do tipo. Correção. Eles realmente acreditavam que eram deuses. Pássaro do Trovão, a inimitável Tamia Rei, estava no primeiro pedestal, as asas pretas enormes, totalmente abertas no carro alegórico, e o vento balançando o cabelo comprido e escuro, fazendo aparecer a mascote orgulhosa do mastro de um navio. Ela lançava raios ocasionais para acender mais a nuvem aos seus pés. Sem querer ser ofuscado, Luz Negra estava no segundo andar, soltando fogos e fazendo faíscas estroboscópicas piscarem do ar enquanto a multidão ofegava e gritava. Com a barba ruiva e o bigode encaracolado, Nova sempre achou que Evander Wade parecia mais um duende do que 1,80 m do que um super-herói, mas, supostamente, ele tinha um séquito dedicado de fãs, e os gritos histéricos da multidão pareciam sustentar essa teoria. Acima dele,
Kazumi Hasegawa. Talvez nem tivesse ciente de que se encontrava no meio de um desfile. Essa era a imagem que a Tsunami sempre passava, absorta no próprio mundo. Um sorriso tranquilo e cheio de segredos nos lábios. Enquanto ela mal se movia e mantinha os braços esticados, o fluxo de água, cheia de peixes que estava manipulando, se movia em volta dela como uma fita de uma dança hipnotizante. Um gelo de espuma, spray, acarás gritando, rodopiando, espirilando em todas as direções. O quarto pedestal parecia, num primeiro olhar, estar vazio, o que queria dizer que era lá que Simon Westwood estava. E realmente, enquanto Nova olhava, o guardião terror surgiu, uma pose de pensador. Um segundo depois sumiu de novo, só para reaparecer plantando bananeira. Primeiro com as duas mãos e depois com uma só. Outro segundo depois, ele ficou invisível de novo. A multidão caiu na gargalhada quando ele reapareceu, não no próprio pedestal, mas na quinta e mais alta plataforma do carro alegórico, usando os dedos para fazer orelhinhas de coelho no Capitão Cromo. Ao lado um do outro, eles pareciam a noite e o dia. Simon Westwood tinha pele morena, barba bem aparada e cabelo ondulado escuro, enquanto Ray Everhart, o amado capitão, era a imagem do charme masculino jovem, com cabelo dourado e até covinhas. O Capitão Cromo revirou os olhos e olhou para o Capitão Terror por cima do ombro. Eles trocaram um olhar que era repugnantemente carinhoso. Nova era pequena demais para perceber se houve algum choque ou escândalo quando dois dos renegados originais anunciaram que estavam apaixonados, ou mesmo se houve qualquer comunicado. Talvez eles só existissem assim desde o começo. De qualquer forma, ela desconfiava que o mundo estava lidando com destruição demais para se importar. E naquela época, o Capitão Cromo e o Guardião Terror eram praticamente o casal favorito do mundo. Os tabloides falavam sem parar se eles estavam planejando ou não adotar outro filho, ou se ambos se aposentariam do conselho para se mudarem para os trópicos, ou se um segredo sombrio do passado estava ameaçando os separar. Mas, pelo sorriso dos dois, Nova duvidava que houvesse verdade nos boatos, e isso a fez trincar os dentes. Por que eles deviam ter tanta felicidade? Ela se ajeitou na posição e calculou a distância e o ângulo enquanto a arma se aquecia em sua mão. O Guardião Terror desapareceu novamente e voltou ao próprio pedestal, deixando o capitão em paz, um rei perante seus amorosos súditos. Era tão familiar para Nova quanto o próprio reflexo. O cabelo loiro encaracolado na testa, as ombreiras azuis se projetando acima de um peito largo e musculoso. Um sorriso contagiante com dentes tão brancos que cintilavam ao sol. Quando os gritos da multidão chegaram a um pico ensurdecedor, ele esticou a mão para um suporte que havia ao seu lado. A mão se fechou em uma haste de metal alta e ele a levantou acima da cabeça. Um dos fogos de artifício do Luz Negra explodiu nessa hora, iluminando a todos em um tom de dourado acobreado. O estômago da Nova se contraiu. Isto é... Não pensa nisso, disse Fobia. Pensar em quê? Perguntou Ingrid. Nova engoliu em seco, mesmo com um nó na garganta, sem conseguir responder. O Capitão Cromo, o amado super-herói e adorado renegado, estava com um elmo do Ace Anarquia enfiado no alto de um pique. Tinha sido enfiado pelo crânio, rompendo o material pintado de bronze que um dia fora elaborado a partir do ar pelas pontas dos dedos de seu pai, anos antes de Nova nascer. A voz da detonadora soou pelo fone de ouvido, em compreensão quando o carro alegórico ficou invisível para ela. Nova mal ouviu. Ah! Nova tinha 6 anos de novo. Estava com medo, arrasada. Olhando para os olhos atrás daquele elmo, se jogou dos braços dela. Os renegados não tinham aparecido, mas ele tinha. Talvez não tão rápido a ponto de salvar sua família, mas tinha ido mesmo assim. Ele foi o salvador dela. Você está pensando, disse Fobia, a voz quase uma provocação. Nova empertigou os ombros. Não estou. Fobia não respondeu.
mas ela sentiu uma resposta arrogante no silêncio dele. Tudo bem, pesadelo, disse a detonadora. Estamos fazendo isso por Ace, não estamos? Use a raiva. Use para se vingar por ele. Nova não respondeu. O mundo ficou imóvel, sereno, preto e branco. Ela olhou para Mira e alinhou com um alvo. Tinha que ser no olho. Em qualquer outra parte do corpo, a ponta do dardo se quebraria na camada do cromo por cima da pele, e o veneno não chegaria ao organismo dele. A mira tinha que ser perfeita. E seria. Ela estava se preparando para aquele momento havia anos. Use essa raiva. Não era só para vingar Ace, embora isso já pudesse ser suficiente. Era para vingar sua família também, que o conselho poderia ter salvado, mas não salvou. Era para revitalizar a visão de Ace, o sonho dele de liberdade para todos os prodígios, não só para os que estivessem dispostos a se submeterem ao conselho autonomiado e suas leis autocráticas. Era porque Nova sabia que o conselho havia falhado com as pessoas. Estava falhando mesmo agora, mas ninguém tinha coragem de dizer. A sociedade ficaria melhor sem eles. A rua abaixo pareceu ficar em silêncio, coberta pela determinação martelando na cabeça dela. O olho do capitão entrou em foco. Um azul chocante e rugas leves no canto quando sorriu. Ele não era mais jovem, como quando formou os renegados. O conselho estava envelhecendo, passando o legado para uma nova geração. Puxa o gatilho. Sussurrou para si mesma. Inspira. O gatilho fez pressão no dedo de Nova. Eles estavam envelhecendo, mas ainda detinham todo o poder, todo o controle. Mas talvez do que tinham quando estavam pelas ruas à noite, procurando criminosos e vilões. Mais do que quando ele tirou o elmo do verdadeiro dono. Expira. Puxa o gatilho agora, Nova. Os renegados virão. Nova fez uma careta. O que houve? Perguntou detonadora. Nada. Nova lambeu os lábios. Ajeitou a mira de novo. O carro alegórico ficou dobrando a esquina agora. Em pouco tempo, ficaria fora do campo de visão. Em pouco tempo, ele ficaria de costas para ela, o charme e o sorriso cumprimentando a próxima rua de atoradores. Aquela era a melhor oportunidade que eles teriam de derrubar o capitão. E, em pouco tempo, o restante do conselho iria atrás. Enquanto os renegados corressem para repor o conselho, os anarquistas ressurgiriam. Sem as gangues de vilões para interferir agora, eles mostrariam às pessoas daquela cidade como a anarquia devia ser. Liberdade real. Independência real. Para todo mundo. Ela só tinha que puxar o gatilho. Um inseto surgiu no canto da visão dela. Nova o espantou. Ela encontrou o alvo de novo. O capitão se mexeu e virou a cabeça de leve na direção dela. Era a melhor oportunidade que ela teria. Nova começou a apertar o gatilho. Alguma coisa pousou na ponta do fuzil. Nova ergueu o olhar e se concentrou na borboleta dourada e preta, as asas se abrindo e fechando, pousando no cano. Nova olhou para cima. Uma revoada de borboletas monarcas surgiu no alto. Centenas, talvez milhares de asas vibrantes batendo acima dela. Temos companhia. Um momento de silêncio foi seguido de... Renegados? Ela não respondeu. O carro alegórico estava virando. 5 segundos, talvez menos. Nova olhou pela mira e encontrou o capitão. Encontrou o cabelo perfeito, o sorriso perfeito, os olhos azuis perfeitos. Um monte de balões passou entre eles, cada um com um R icônico dos renegados. Ela esperou, paralisada no tempo, o suor escorrendo pelo pescoço. Os balões passaram. O capitão Cromo voltou a olhar para cima, parecendo quase olhar diretamente para ela. Ela disparou. O capitão se moveu. Só um fio de cabelo. O dardo acertou a têmpora dele. A ponta de agulha se quebrou.
O Capitão Cromo ficou alerta e começou a procurar nos telhados e a sinalizar para os outros. Nova soltou uma série de palavrões enquanto se escondia atrás da beirada. Um gancho vermelho voou da lateral da visão dela, preso a um fio fino. Enrolou-se na arma e a arrancou das suas mãos. Nova deu um pulo e ficou em pé. Uma garota adolescente, pálida e cheia de sardas, estava parada no canto do telhado, segurando a arma de Nova com uma das mãos e o gancho reluzente na outra. Usava o uniforme dos renegados. Lycra cinza escura grudada no corpo do pescoço até as botas, com viés vermelho e um brasão de R pequeno sobre o coração. O cabelo era uma mistura de platinado e preto, como carvão, preso num rabo de cavalo descuidado. As borboletas chegaram perto dela, girando até as asas virarem um borrão, e se materializaram no corpo de uma segunda garota, usando um traje cinza idêntico e dreadlocks compridos e loiros em volta do rosto. A assassina vermelha e a monarca. Nova já as tinha encontrado uma vez, quando elas tentaram impedi-la de roubar uma pequena família para buscar os suprimentos de que Leroy precisava. Mas eles estavam em número maior daquela vez. Nova ergueu uma sobrancelha. Cadê todo mundo? Aproveitando a vida no bar? Assim que falou, ela ouviu tim, e a grade de metal na frente do elevador de carga se abriu. Um terceiro renegado saiu do elevador. Um garoto com pele marrom clara e cabelo preto denso. Ele mancava um pouco ao andar e usava uma bengala com leves filetes de fumaça atrás. O cortina de fumaça. O canto da boca de Nova se curvou para cima. Agora sim. A voz da detonadora estalou no ouvido dela. O que está acontecendo em cima? Nova a ignorou. Pesadelo? Disse o cortina de fumaça, com uma inclinação sutil da cabeça. Quanto tempo? Você logo vai desejar que tivesse sido mais tempo. Nova levou a mão ao cinto e soltou 2 das estrelas termossensíveis, uma invenção que tinha trabalhado o verão todo para aperfeiçoar. Ela jogou as 2 na assassina vermelha, sabendo como ela podia ser perigosa com aquele gancho que tinha. A assassina desviou. Monarca se desfez de novo em uma revoada de borboletas. Um raio de fumaça negra acertou Nova na cara. Ela tropeçou para trás, cega. Pesadelo, responda, disse Ingrid. Rosnando, Nova levou a mão ao transmissor atrás da orelha e desligou. Ela se obrigou a abrir os olhos que ardiam e viu uma mancha amarela e, de repente, a monarca estava ao lado dela. Um joelho acertou a lateral do corpo de Nova, que caiu no concreto e rolou pela força do golpe. Ela usou o impulso para pular de volta e ficar de pé, deixando de lado a dor nas costelas, piscando em meio às lágrimas ardidas que borravam sua visão. Alguma coisa se prendeu embaixo do queixo dela e puxou o pescoço com força. Era a bengala da cortina de fumaça. Ele a puxou para perto. Apesar de não ser um homem grande, os braços dele pareciam ferro e a bochecha ficou encostada na lateral do capuz. Seus dias de vilania acabaram, pesadelo. Ela riu com deboche. Você fala como alguém que leu quadrinhos demais. Você fala como se isso fosse uma coisa ruim. Retorquiu ele. Ela procurou as mãos dele aos lados da bengala, mas as luvas do uniforme se sobrepunham às mangas, não deixando pele vulnerável exposta. O aperto do cortina de fumaça aumentou. Você está trabalhando sozinha? Na frente dela, a assassina vermelha pegou uma das estrelas com um fio e a jogou em um cano de ventilação. Bateu e fez um ruído metálico. A segunda estrela fez a volta acima do beco e voltou na direção dela. Ela rodopiou o gancho rubi na frente do corpo e jogou a estrela do concreto com a ponta de pedra preciosa antes que pudesse subir de novo. A assassina vermelha soltou a pedra e se virou para Nova e cortina de fumaça ofegante. Começou a girar o rubi preso por um fio como um laço acima da cabeça. Nova fez cara feia. Tanto trabalho desperdiçado. Monarca
Monarca se formou novamente, os braços cruzados sobre o peito. Acredito que o Cortina de Fumaça tenha feito uma pergunta. Ah, me desculpem, debochou Nova. Eu estava ocupada fantasiando com os enterros de vocês. Ela segurou a bengala e projetou os quadris para trás, jogando a cortina de fumaça por cima da cabeça. Ele caiu de costas com um grunhido. Arrancando a bengala das mãos dele, Nova bateu na parte de trás dos joelhos da monarca, derrubando-a no chão. A assassina vermelha jogou a pedra em Nova. O fio se enrolou em seu tornozelo e ela foi derrubada no chão e arrastada pelo telhado áspero. Nova tentou soltar outra estrela do cinto, mas antes que conseguisse pegá-la, a assassina puxou uma adaga feita no mesmo cristal vermelho do gancho e apertou o joelho no peito da Nova. Ela enfiou a ponta da adaga na direção da jugular da Nova. Para quem? Disse a assassina vermelha, pronunciando as palavras devagar. Você está trabalhando. Ao sentir os próprios batimentos na pedra preciosa, Nova não pôde deixar de sorrir por trás da máscara. Seu pior pesadelo, disse ela, enfiando as pontas dos dedos na barra da bota da assassina e encontrando a pele do tornozelo. O poder emanou dela. A lâmina afundou em sua garganta, mas a assassina vermelha fechou os olhos e desabou ao seu lado. Uma onda de neblina branca se espalhou pelo telhado. Nova olhou ao redor, mas a neblina já estava densa demais para ela ver a cortina de fumaça. Depois de se sentar, ela soltou o fio da perna e pegou a adaga. Era mais leve do que qualquer faca que já tivesse segurado e parecia ter sido feita de um único rubi. Embora ela soubesse que uma pedra preciosa de verdade seria mais bem pesada. Fosse qual fosse o material que a assassina vermelha usasse para suas armas especiais, era afiado. E Nova só estava mesmo preocupada com isso. De pé novamente, ela espiou a fumaça branca sem odor, prestando atenção em sinais do cortina de fumaça e da monarca. Seus sentidos pareciam entorpecidos na neblina. Óculos infravermelhos teriam ajudado. Ela teria que trabalhar nisso em breve. Ela viu uma figura escura, sua bolsa esportiva. Com mais uma olhada ao redor, correu até a bolsa e enfiou o cotovelo pelas alças. Monarca apareceu do nada, os dreadlocks balançando atrás dela, quando mirou um soco na cabeça da Nova, que se abaixou e bateu com o ombro no abdômen da monarca. A renegada se inclinou para a frente, e Nova atacou com a adaga para cima. Mas assim que sentiu a lâmina perfurar a pele da perna da monarca, explodiu em asas agitadas. A fumaça estava começando a sumir, e Nova viu uma escada de incêndio meio bamba do prédio ao lado. Enfiou a adaga no cinto, correu para a beirada do telhado e pulou. Segurou um corrimão da escada de incêndio, pulou por cima e caiu da escada de metal, que tremeu e fez um barulho metálico. A voz da cortina de fumaça soou na neblina. Monarca! Nova fez uma pausa suficiente para olhar para trás e ver a monarca reaparecer. Mas ela caiu na mesma hora e acertou com a mão o corte na coxa. O tecido cinza do uniforme estava ficando escuro de sangue. Nova jogou a bolsa esportiva no ombro e subiu pela escada de incêndio 2 degraus de cada vez. Ela chegou ao telhado e correu até o outro lado. Estava na metade quando uma figura grande pulou da rua abaixo e parou uns 6 metros acima do telhado. Nova parou de repente e a respiração ofegante aqueceu a parte de dentro da máscara. A forma pousou na frente dela com um estrondo. Uma vez de um traje cinza carvão, ele estava usando uma coisa parecida com uma armadura. Todos os membros protegidos, todos os músculos esculpidos na cobertura dura. O rosto disfarçado por trás de um elmo e um visor escurecido. O R de renegado aparecia no peito dele, mas a armadura não se parecia com nenhum uniforme de renegado que ela tivesse visto. Apesar de não conseguir ver os olhos, ela sentia que estavam observando. Nova deu meio passo para trás e olhou a figura da cabeça aos pés.
Não havia pele visível, só junções estreitas entre as placas da armadura que poderiam ser vulneráveis a ataques mais tradicionais. Você deve ser novo por aqui, disse ela. Ele inclinou a cabeça. Estou aqui há tempo suficiente para saber quem você é, pesadelo. Os dedos de Nova percorreram o próprio cinto. Apesar de ela não saber quem, bem se alguma das armas seria suficiente. Devo me sentir lisonjeada? Antes que a figura pudesse responder, uma série de gargalhadas agudas ecoou nas arranha-céus e se espalhou pelas ruas e becos do centro de Glayton. O som era irritante, agudo e familiar demais. Nova fez uma careta. O que esse idiota está fazendo aqui? Capítulo 3. O estranho de armadura virou a cabeça na direção da gargalhada, na mesma hora que a curva de um balão surgiu acima do desfile. O balão estava decorado no preto e branco de um arlequim, com um símbolo enorme verde-limão dos anarquistas por cima. A cesta de vime carregava um ocupante, um homem com cabelo laranja, as bochechas pintadas de vermelho e linhas fortes desenhadas dos cantos da boca pelo queixo, imitando uma marionete. O titereiro estava de pé sobre a beirada da cesta, usando um terno quadriculado, segurando as barras no alto enquanto a cesta abaixo se balançava. — Ah! Renegados! Gritou ele, a voz cantarolada. — Ninguém quer brincar comigo? Os gritos abaixo viraram berros de medo, e ele riu de novo, esticando uma das mãos sobre a multidão, se inclinando tanto que parecia que ia cair da cesta. Uni-duni... T. 8 fios dourados cintilantes deslizaram nas pontas dos dedos da multidão. E apesar de Nova não conseguir ver onde caíram, ela sabia que ele estaria procurando crianças no caos abaixo. Os que fossem tocados pelos fios se transformariam em marionetes que ele poderia controlar. Depois de tantos anos, ela ainda não tinha certeza se o poder dele só funcionava em crianças ou se ele só as preferia porque crianças raivosas e desmioladas de 4 anos eram simplesmente sinistras. Peguei! Gritou o tintereiro. Tá com você! Os gritos ficaram mais altos. Amigo seu? Nova olhou de lado para a figura de armadura. Não exatamente. O titereiro riu de novo, e os punhos do estranho se fecharam. Nova não o culpava pela irritação. Também não era exatamente a maior fã do Winston Pratt, mesmo que, tecnicamente, ela estivesse do mesmo lado dele desde os 6 anos. Em um movimento, Nova puxou a bolsa para a frente do corpo e enfiou a mão dentro para pegar a arma de rede que tinha feito a partir de uma bazuca de brinquedo quando tinha 11 anos. A figura se virou para ela no mesmo momento em que ela ergueu a arma e puxou o gatilho, disparando uma rede de cordas de nylon na direção dele. As 8 pontas se abriram como um polvo. O estranho cambaleou para trás com surpresa e levantou a mão para se defender conforme a rede foi caindo. Ele se apoiou em um joelho. A rede o envolveu e se emaranhou nos membros. O elmo se virou de um lado para o outro, enquanto ele tentava afastar as cordas, mas cada movimento só as apertava. Foi um prazer conhecer você, disse Nova, enquanto enfiava a bazuca de volta na bolsa. Ela passou correndo por ele e observou o telhado seguinte antes de dar o salto fácil. Ainda não acabamos. Ela olhou para trás. Os ombros do estranho estavam encolhidos. Ele fechou os dedos emuvados nas cordas, amarradas, e começou a expelir fumaça pelas pontas dos dedos. As cordas pegaram fogo. Chamas lamberam o nylon e deixaram a rede preta, até que pedaços caíram, tendo virado cinzas. Quando uma parte suficiente da rede tinha se consumido, ele abriu um buraco e saiu da prisão, deixando o resto fumegando no telhado de concreto. Ele foi até a beirada e olhou para Nova. Ela deu um sorrisinho debochado, nada impressionada. Outro elemental do fogo. Que peculiar.
Não é exatamente uma raça rara, mas é difícil criticar um clássico. Ele dobrou os joelhos, se agachou de leve e pulou para cima, passando com o corpo bem acima da cabeça dela. Nova seguiu a trajetória dele pelo ar, um arco completo que o levou até o telhado atrás dela. Apesar do pouso ser gracioso, o peso da armadura fez o piso entre eles tremer. O sorriso de Nova hesitou. O elemental do fogo com um traje chique, antigravidade, ou um prodígio com velocidade e força superiores que, por acaso, também era capaz de queimar as coisas. Ou um super-herói com os dois poderes? Ela nunca tinha ouvido falar de uma combinação assim. Você não pode fugir de mim, pesadelo, disse ele. Vou te levar presa, e você vai responder pelos seus crimes. Por mais adorável que isso possa parecer, tenho outros planos para a tarde de hoje. Uma sombra passou acima deles, borboletas monarcas se mesclando lentamente em uma forma de garota. Quando a monarca tomou forma, Nova olhou para ela e para o estranho. Estava encurralada entre os dois. Ela não gostava de ficar encurralada. Monarca franziu a testa para o homem de armadura. Uma atadura apressada tinha sido colocada no ferimento da coxa, cortada de tecido cinza. Quem é você? O estranho não falou nada por um momento, e a Nova teve certeza de que a voz dele ficou mais grave quando ele respondeu, assumindo um ar de honra. Sou o sentinela. Nova riu. É sério? O sentinela virou a cabeça na direção dela, e ela não conseguiu ter certeza se imaginou o jeito como o peito dele se estufou na defensiva. Amigo seu? Perguntou a monarca, olhando para Nova. Ela apertou as mãos na alça da bolsa. Não tenho tantos amigos assim. Além do mais, ele está usando a sua marca. Monarca apertou os olhos enquanto percebeu o R no peito do sentinela. Nova perdeu o interesse na confusão da monarca. Jogou a bolsa na cabeça da sentinela e levou a mão às costas para pegar a adaga vermelha. Moveu a lâmina na direção do abdômen da monarca, mas só acertou o ar quando ela se dispersou novamente. Rosnando de frustração, Nova golpeou de novo, e de novo, até finalmente partir uma borboleta no meio. Ela soltou o ar e olhou para o leve pé de asa da lâmina. 2 braços a envolveram e prenderam seus cotovelos nas laterais do corpo. Se a cortina de fumaça já era forte, aquele cara era ferro e aço. Ou, talvez, fosse o traje. Nova trincou o maxilar e fez força para trás. Ele deu um gritinho, mas não a soltou quando o pé bateu na armadura baixa em volta da beirada do prédio. Com mais um empurrão, Nova derrubou os dois pela lateral. Por um momento, eles ficaram no ar, os braços dele travados em volta dela. Eles bateram no telhado ao lado, com um saculejo que reverberou pelos ossos da Nova. Alguma coisa embaixo deles foi esmagada e estilhaçada. Embora seu corpo doesse, ela se obrigou a rolar de cima do sentinela, empurrando os braços dele enquanto caía trêmula em um tapete de vime. Nova olhou ao redor. Eles estavam em um pequeno jardim de terraço, cercado de móveis de vime e plantas em vasos, uma delas agora esmagadas embaixo do sentinela. Um chafariz gorgolejava na parede da qual eles tinham caído. Ela teve um vislumbre do balão do titireiro, seguindo pela rua. Houve brilhos de luzes vermelhas que piscavam, iluminando as laterais de prédio na avenida principal. O Luz Negra, talvez, tentando distrair o titereiro com fogos e brilhos, ou, talvez, Pássaro do Trovão, lançando um dos relâmpagos em uma tentativa de derrubar o balão, ou eletrocutar o vilão. Talvez as duas coisas. As borboletas voltaram e formaram uma nuvem escura acima. O sentinela tinha rolado de lado e estava tentando se levantar. Ei, sentinela! Disse Nova, apertando a adaga. Ele olhou.
Ela enfiou a faca no espaço entre o peito e as placas dos ombros. O sentinela rugiu e a empurrou para longe. Ele se agachou e apoiou uma das mãos no chão enquanto a outra se iluminava, engolida repentinamente por chamas laranjas. Então, puxou a mão de volta. Nova se abaixou e puxou o capuz quando uma coluna de chamas surgiu às suas costas. Ela sabia que acrescentar uma cobertura resistente a fogo no uniforme tinha sido uma boa ideia. Um grito de dor chegou aos seus ouvidos. Nova olhou para cima do ombro, pela sombra do capuz, quando as borboletas se juntaram no corpo do monarca. As chamas tinham acertado um grupo de insetos laranjas, e os filetes restantes de cinzas pareceram derreter e formar a lateral esquerda da garota, das costelas ao quadril. O uniforme estava preto e fumegante, e o fedor de carne queimada se espalhava no ar. A escada de incêndio sacolejou e estalou na lateral do prédio. Cortina de fumaça apareceu na escada, prendendo a bengala na beirada do telhado para se erguer. Ele estava respirando pesadamente, o cabelo escuro grudado na testa, enquanto avaliava a cena. Os olhos se arregalaram. Monarca? Alguma coisa estalou aos pés de Nova. A adaga de rubi, com a lâmina endurecida de sangue. Nova não se deu ao trabalho de olhar para nenhum deles, quando se virou e correu de novo, escalando o chafariz de pedra e se lançando de volta ao telhado de onde eles tinham caído. Atrás, ouviu o sentinela mandando o cortina de fumaça ajudar a monarca, e o incrédulo cortina de fumaça perguntando: "E quem é você?" A cesta de vime do titereiro apareceu novamente. "Pega!" gritou Nova. O titereiro olhou na direção dela, mas não fez esforço nenhum para pegar a bolsa quando Nova a jogou na cesta. "Boa tarde, pequena pesadelo", disse Winston. Que surpresa deliciosa essa! Só saí para desfilar um pouco. Ele inclinou a cabeça para trás e começou a rir. As linhas de marionete do rosto o deixando mais sinistro do que ele já era. As mãos dele ainda estavam esticadas sobre a multidão. Fios finos de ouro brincando com as crianças indefesas abaixo. Nova conseguiu ver uma garota de mané chiquinha morder com força o tornozelo de um homem grisalho. Possivelmente, o próprio avô. Com uma careta, Nova subiu na beirada do telhado. "Me joga uma corda." O titereiro ficou em silêncio e olhou para ela com olhos sem emoção. "Você tem companhia." A mão de alguém segurou o cotovelo dela e a virou com força. Dedos se fecharam na garganta dela, inclinando-a para trás e apertando o suficiente só para impedir que ela despencasse na rua embaixo. "Você tentou assassinar o Capitão Cromo", rosnou o sentinela. "Por quê?" "Quem mandou você fazer isso? O que mais estão planejando?" O visor do elmo era uma tela vazia, mas a voz estava furiosa. Nova achou que sentia o calor das chamas emanando das luvas. "Vocês, renegados, fazem perguntas demais", disse ela, com pontos brancos brincando nos olhos. Ele chegou tão perto que o visor quase bateu na máscara dela. "É melhor você começar a responder." "Você acha que eu tenho medo de um neófito pomposo com um traje de brinquedo?" Os dedos na garganta dela se afrouxaram de leve. "Neófito? Quer dizer armador. Amador. Obviamente você é novo no jogo." "Eu sei que..." O sentinela fez um som de irritação. "Olha só. Não digo se você tem medo de mim ou não. Mas estou disposto a apostar que você tem pelo menos um pouco de medo de morrer. Como todo mundo." Os dedos apertaram de novo, e Nova se sentiu forçada para trás. A mudança foi mínima, mas suficiente para ela sentir a alteração no equilíbrio, a força da gravidade. Ela lutou contra a necessidade de respirar e forçou uma gargalhada, embora tenha saído mais como um chiado. "Você sabe o que dizem. Quem não tem medo não pode ser corajoso."
Ele deu um pulo para trás, como se ela tivesse batido nele. No mesmo momento, Nova esticou a mão e esticou no peito dele, enfiando os dedos no tecido cortado onde a faca tinha penetrado. Estava quente e grudento de sangue. E isso era tudo que ela precisava. Pele, tecido e um batimento trovejando embaixo. O que você... Ela direcionou o poder a ele. Um martelo no peito. A respiração travou e ele ficou imóvel por um momento. Em seguida, afrouxou a mão no pescoço dela. Nova deu um grito e se agarrou no antebraço dele, puxando o centro de gravidade na direção dele, enquanto o sentinela caía para trás e despencava no chão com um estrondo de sacudir os ossos. O coração de Nova estava ricocheteando no peito quando ela olhou para ele, ainda sentindo nó no estômago quando, por uma fração de segundo, achou que estivesse caindo. Pesadelo! Massageando a garganta, ela se virou a tempo de pegar os fios dourados cintilantes que o titereiro jogou para ela. Apesar de as pernas terem começado a tremer, Nova se obrigou a usar o que ainda tinha de força. Enrolou a corda no pulso e pulou, se balançando sobre a rua onde as pessoas tinham se espalhado e um carro alegórico tinha batido na fachada de um salão de cabeleireiro. Ela subiu pela corda até a cesta e caiu de lá dentro. Valeu isto. Ele não respondeu. Já estava concentrado de novo nas marionetes. A gargalhada louca soando acima do barulho do queimador do propano acima dos dois. Quando Nova recuperou o fôlego, ela se segurou na beirada da cesta e se obrigou a ficar de pé. A rua abaixo estava um caos. Os fios finos do titereiro cobriam o chão, alguns ainda enrolados nos pescoços e pulso das crianças, embora muitas marionetes já tivessem sido descartadas e estivessem caídas junto ao prédio ou no meio da rua. Vários espectadores estavam feridos, os corpos caídos nas calçadas, rastros de sangue sendo deixados por quem tentava engatinhar até um lugar seguro. Winston ainda controlava 4 crianças, as cordas em volta dos pescoços como forcas enquanto elas jogavam instrumentos da banda nas vitrines das lojas, rasgando carros alegóricos e atiravam comida nos membros do conselho que estavam tentando impedi-las sem chegar a machucá-las. O guardião terror, claro, tinha ficado invisível, enquanto o tsunami tentava encurralar as marionetes em uma onda espumante. Só que as crianças enfeitiçadas não pareciam se importar de se afogarem e mergulharem na parede de água. Nova procurou o Capitão Cromo, mas não encontrou em meio à confusão. O tempo todo, a gargalhada irritante de Winston ecoava pela cidade. Ele parecia estar no circo a julgar pela alegria aparente. Nova levou a mão até a orelha e ligou o transmissor. Pesadelo se apresentando. Detonadora. Fobia. Onde vocês estão? A voz de Fobia soou em resposta, controlada e seca. Onde você está? Nova olhou para o telhado, agora, a meio quarteirão de distância com o movimento do balão pela rua, mas não dava para ver aos renegados nem o sentinela. Fiz umas novas amizades, disse ela. Um rugido atraiu a atenção de Nova por cima, a tempo de ver as asas enormes do pássaro do trovão se abrirem no céu azul. O rosto estava retorcido de fúria, uma das mãos segurando um raio branco estalando. Nova falou um palavrão, e Winston riu. Oi, passarinha. Pássaro do trovão levantou a mão livre e lançou a palma na direção do balão. O ar explodiu e empurrou o balão para trás. A cesta bateu em um prédio comercial. Nova ricocheteou na lateral e caiu no chão de novo. Winston se ergueu, uma das mãos segurando a barra superior, enquanto ele puxava os fios dourados em volta do dedo, levando as crianças abaixo a fazerem sabe-se lá o quê. Disse ele com uma risadinha infantil. É falta de educação bater. Você devia pedir desculpas. Solta aquelas crianças agora, titereiro,
rosnou o pássaro do trovão, erguendo o raio acima do ombro. Nova abriu a bolsa e pegou a arma de rede. Expirou, pareceu na beirada, usou a lateral da cesta para firmar o braço e disparou. As cordas envolveram o corpo do pássaro do trovão. Um lado se enrolou na asa esquerda e ela deu um grito de surpresa. O raio acertou uma corda e a rede toda se iluminou e estalou de eletricidade. Pássaro do trovão gritou. De repente, estava caindo. Na direção da rua, na direção do chão. Bem nos braços expectantes do Capitão Cromo. Ele a colocou no chão e voltou os olhos azuis para o céu. Não estava mais sorrindo. Não parecia mais um imbecil superestimado em um carro alegórico chamativo. Seu olhar se encontrou com o de Nova, e ela engoliu em seco. O que está acontecendo embaixo, detonadora? Perguntou ela. Uma ajudinha seria boa. O titereiro não era parte dessa operação. A resposta foi seca. Se ele quer agir sozinho, pode morrer sozinho. Lá embaixo, o capitão pegou o pique de metal que estava segurando antes. Nova o viu arrancar o elmo do Ace Anarquia da ponta e o jogar longe. O elmo rolou pela rua até um bueiro. Não é só o titereiro agora, disse ela. Eu também estou aqui em cima. Boa sorte, pesadelo. Essa missão acabou. O estalo leve no fone ficou silencioso. O Capitão Cromo ergueu o pique acima da cabeça. O segurou como um dardo e arremessou. Apesar de o balão estar a dezenas de metros no ar, o pique nem tremeu e voou na direção dela. Nova se abaixou. O dardo acertou o aquecedor do balão com um estrondo ensurdecedor e desconectou o cabo de propano. A chama oscilou e se apagou. O pique ricocheteou no metal e caiu novamente na rua. O efeito foi instantâneo. Apesar de o balão continuar voando por um momento, o movimento para cima diminuiu de velocidade. Nova olhou ao redor. Eles teriam passado pelos prédios seguintes com facilidade, mas, com a mudança de propulsão, ela duvidava que fossem conseguir agora. Sem um aquecedor esquentando o ar no balão, eles logo começariam a descer e cairiam nas mãos dos renegados. Winston inclinou a cabeça para o lado e olhou para Nova. Oh! Nova sustentou o olhar dele, considerando. Se eles pudessem se livrar de um pouco de peso, talvez conseguissem chegar ao quarteirão seguinte e ganhar distância, suficiente para escaparem antes de os renegados os alcançarem. Ela voltou a atenção para a bolsa, com todas as suas armas e invenções, todos os seus esforços, todo o seu trabalho. Winston choramingou em solidariedade. Sacrifícios precisam ser feitos às vezes, minha anarquista. Nova suspirou. Você está certo. Ela passou o braço em volta dos tornozelos de Winston e o empurrou. Ele gritou, bateu os braços e caiu pela beirada. Nova não esperou os gritos dele sumirem para se erguer e inspecionar o aquecedor. O balão mal tinha passado pelos telhados, dando a ela tempo suficiente de prender o cabo de propano. Ela mexeu no interruptor algumas vezes e a chama ganhou vida. O balão voou para o céu. Nova soltou um gemido cansado e aliviado e ousou olhar para baixo, para a rua. O titereiro tinha caído em um carro alegórico. Estava coberto de confetes e flores, e o Capitão Cromo o levava para o chão. Winston não lutou. Seu olhar ficou grudado em Nova o tempo todo, a expressão contorcida naquele mesmo sorriso delirante. Nova levantou o braço e acenou.